Vamos lá, olha só. Jesus no capítulo 24 é um capítulo que fala sobre o sermão profético. Esse capítulo ele é subdividido em partes. Texto, contexto. Texto é tudo que está ali dentro do capítulo 24. O que é o contexto? É tudo que está tratando. Só que eu preciso entender alguns parâmetros para que eu possa compreender. Em nenhum momento a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela apresenta datas. Não existe datas que foram determinadas para que se cumpra profecias. Não há datas. Ninguém pode dizer assim: o arrebatamento vai acontecer tal dia, a vinda de Jesus vai acontecer tal dia. Não existe isso. O que Jesus deixou para nós foram chaves bíblicas. E qual é o papel dessas chaves bíblicas? Essas chaves bíblicas elas têm o papel de fazer com que nós venhamos acessar portas para que venhamos tomar posse de determinados conhecimentos, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Qual é o nome dessas chaves bíblicas? Sinais. Jesus, em todo momento no seu estudo, ele diz assim: sinais acontecerão nos céus, na terra, na natureza, na população. Esses sinais, quando estiverem acontecendo, estarão pré-indicando que tem profecia em andamento se cumprindo e tem profecia que está para se cumprir. Então, eu não sei de dia, eu não sei de hora, eu não sei de semana, eu não sei de mês, nem sei de ano, que essas coisas vão acontecer. Mas para nós que somos do Senhor Jesus, para nós que somos filhos de Deus pela fé nele, para nós que temos o Espírito Santo, para nós que somos igreja de Cristo, ele deixou essas chaves para que nós possamos, através delas, acessar as informações corretas, para que nós não sejamos pegos de surpresa com as coisas que hão de vir sobre o mundo. Então, no capítulo 24, Jesus ele vai pegar esse texto todo, ele vai ser subdividido em alguns pontos que eu preciso entender. O primeiro ponto que eu queria, que eu tratei com vocês aqui, é o que ele fala do capítulo 24, do versículo 29 ao 35, quando ele fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ele não fala do dia, não fala da hora, não fala do mês, mas não fala do ano. Ele diz: depois desses eventos ocorridos, esses eventos apontarão outros eventos. Então, em todo momento, a igreja tem que estar prestando atenção em quê? Primeiro, na palavra. Segundo, nos fatos que acontecem no mundo. O que está acontecendo? Estamos vivendo um momento que vira e mexe, asteroide e meteoro estão caindo em algum lugar da Terra. Estamos vivendo um momento que está se tendo sucessivas luas de sangue. Não, estamos vivendo um momento que eclipse solar. Não, estamos vivendo um momento que em alguns lugares na Terra está tendo terremotos que estão destruindo cidades, dizimando pessoas. Não, em alguns outros lugares estão dizendo que tsunamis estão entrando por dentro das cidades, destruindo tudo. Então eu começo a observar essas coisas e eu lembro disso aqui. Ele está dizendo assim: olha, sinais no céu, sinais na natureza, sinais na população estarão dando indicativos de que profecias bíblicas estão em cumprimento, o andamento dela, e se cumprirão. Beleza, aí eu presto atenção e falo assim: calma aí, eu tenho que observar. No versículo 15 ele fala: quando pois virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tão pouco a mais haverá. Beleza. Eu não estou falando para vocês de chaves. Eu não preciso saber que chaves são essas. Vocês não já descobriram através do estudo que essas chaves são sinais? Ela tem nomes. Olha só o que Jesus está falando aqui, presta atenção. Ele está dando ensino para eles, dando chaves na mão deles.
Quais são as chaves que eles estão dando? Ele está dando os sinais. Ele está dizendo assim, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entenda. Opa, calma aí. Aí eu vou lá no livro de Daniel, estudo. Aí Daniel, ele pré-anuncia o que Jesus também está pré-anunciando. Ele só está mandando lembrar dessa chave. Que chave é essa? Ele está dizendo assim, olha, vai vir um tempo em que os exércitos que governam o mundo atual vão chegar nessa região que hoje nós conhecemos como Oriente Médio. E por que eu sei que é lá? Porque o texto está me dando as chaves. Ele está dizendo assim, o exército chega naquele lugar, a abominação vai ser colocada no lugar santo. O Daniel comentou isso. Mas o que isso vem a ser? Aí eu olho para o texto. Então os que estiverem na Judéia, opa, já peguei a primeira chave. Ele está dizendo que vai acontecer um evento onde os exércitos vão dominar o lugar tudo e chegar no lugar santo. Olha a primeira chave que ele me dá, Judéia. O texto já está me dando posição geográfica. O que ele está me ensinando no texto? Que o evento vai acontecer aonde? Onde que o evento vai acontecer? Na Judéia. Judéia já está me indicando que é por ali. Opa, aí eu pego um mapa. Onde que fica a Judéia? Oriente Médio. Então eu já sei que o evento vai acontecer naquela região. E ele diz assim, e também no lugar santo. Qual é o lugar santo que ele está falando? Sabemos que Jerusalém é a cidade santa, amém? Mas o lugar santo em Jerusalém não é a cidade, é o templo, aonde está a arca. Então no texto, Jesus está falando para os discípulos o quê? Olha, vai vir um tempo de destruição, nessa região, eu já sei que é ali, e quando vocês observarem que os exércitos cercaram a cidade santa, quando vocês observarem que profanaram o templo, nesse momento vocês vão saber que começou o cumprimento da profecia. Essa profecia é milenar? Não. Preciso só que vocês ouçam. Porque tem muito estudo errado que foi dado aí. Aí ele fala assim, o versículo 17. Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Aí ele dá uma outra chave bíblica. Ele diz assim, a vida de vocês precisa ser regada de oração. Ele diz, orai para que o dia que isso acontecer e vocês tiverem que fugir, isso não aconteça nem no inverno e nem no sábado. É como hoje, Jesus está aqui através da minha vida e vocês são os discípulos. Jesus está ensinando para a igreja tudo o que vai acontecer e a única coisa que ele quer de quem serve a ele, observem os acontecimentos para que vocês não sejam pegos de surpresa. Eu estou ensinando vocês hoje que quando essas coisas começarem, vocês precisam saber viver e conviver nessa época, juntos e no meio de uma geração que não está nem aí para o que eu estou ensinando. Olha, ele está dando todas as plantas. Então, qual é o carro-chefe daquilo ali? Oração. Ele está pedindo para orar. Orem. 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 Em todo momento ele está falando, orem. 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 Ó, Jesus está deixando uma chave bíblica que é importante. Orem. Porque se vocês não orarem, vocês vão estar desapercebidos. Se vocês não orarem, vocês vão estar vendidos. Se vocês não orarem, vocês vão ser pegos de surpresa. Se vocês não orarem, vocês estão preocupados com as coisas da terra e não estão preocupados com as coisas do céu. E quando tu olha para a minha geração não quer sentar para ouvir. A minha geração não quer sentar para aprender. A minha geração ela está preocupada com comer, com beber, com casar, com se dar em casamento, com ter, com ser. Então Jesus falou para ele, olha, fica ligado, porque essas coisas vão acontecer. Se vocês não prestarem atenção, se vocês não entenderem, vocês vão pagar um preço alto. Beleza. Aí no versículo 21 ele diz assim, porque haverá então grande aflição, em algumas versões grande tribulação.
Ele está dizendo, quando essas coisas começarem a acontecer, uma grande tribulação, uma grande aflição vai se instaurar naquele lugar. Então eu já sei que essa grande tribulação vai acontecer aonde? No Oriente Médio, onde está Jerusalém, onde está Judéia. Eu já sei disso. Aqui ele não está falando que isso vai acometer o mundo. Ele está dizendo que aquele mal que um dia vai acontecer, que vai trazer grande desgraça na região, ele está dizendo assim, aqui, ó. Vai começar aqui e vai se espalhar aqui. Beleza, aí ele continua. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pronto, aí ele dá uma chave, que ela é importante entender isso aqui. Ele está dizendo assim, está vendo? O mal vai vir sobre essa região. Ele já identificou geograficamente que região é. O Oriente Médio. Ele está dizendo assim, os exércitos que dominam atualmente vão chegar aqui. Por quê? Porque Roma está dominando o Ocidente. Roma está se espalhando pelo Ocidente. E Jesus está dizendo, Roma vai chegar aqui com um poder perverso. Porque na época de Jesus, quem é que governa? Quem é que governa? Os romanos. Quem é o líder maior daquela região? Está lá vários nomes nos textos sagrados. Herodes, o tetrarca. Aí, na liderança dos judeus, Anás, Caifás. Está tudo ali no texto ali. E Jesus está falando, olha, o que vocês estão vivendo agora é tranquilo, mas vai vir um tempo ruim sobre essa região. Beleza, Jesus morre, ressuscita. No espaço de 40 dias, segundo as Escrituras, ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, que ele chamou de apóstolos, e ele ascende o céu, ele sobe aos céus. Só que ele deixa uma última ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Porque a partir daquele momento, eles precisavam da plenitude do Espírito Santo, guiando eles. Porque não adiantava só os dons, eles precisam do Espírito Santo guiar. Por quê? Porque, segundo o autor de Hebreus, antigamente Deus se revelou aos pais através da palavra. Nesses últimos dias está se revelando através do Filho, o Verbo encarnado. Na ascensão de Jesus, ele pede para Deus mandar quem? A terceira pessoa da triunidade, o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, quem vai guiar a igreja para poder cumprir a vontade de Deus e dar continuidade ao ministério de Jesus? O Espírito Santo. Eles ficam, isso se cumpre, eles são revestidos. A partir daquele momento, eles são constituídos as bases da liderança da igreja que vai se espalhar por toda a terra. Não a igreja rótulo, a igreja corpo do Senhor Jesus Cristo, que ela é composta de pessoas de povos, tribos, línguas e nações que aderiram à fé, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, abraçaram essa causa e estão perseverando até o fim, acreditando no retorno de Jesus para buscar a igreja. Olha, explica isso. Pronto, a igreja começa a viver. De repente, do nada, uma perseguição acontece naquela região, os anjos estão se passando. Presta atenção aqui. Jesus não deu as chaves bíblicas aqui? Até o ano 33, quando ele morre para trás, ele deu todas as chaves, sim ou não? Todos os ensinos que ele deu, não deu? Sim. Quem anotou, anotou. Quem está observando, está observando. Quem está ensinando, está ensinando. Beleza, o tempo não passou? Só que conforme o tempo foi passando, começou um certo comodismo cair sobre aquela geração. Começou um certo comodismo cair sobre aquela geração. Aquela geração começou a se preocupar em querer ter as coisas. Aquela geração começou a se preocupar em ganhar causas. E foi se esquecendo. Presta isso aqui. Quando chega por volta do ano 60, sobe no governo do Império Romano, naquela região, imperadores com coração perverso. Imperadores que desencadearam perseguição contra a igreja. Anos 60, 61, 62, 63, perseguições e perseguições. Quando chega por volta do ano 65, quem é que desce para aquela região e assume? Olha só que coisa louca.
um homem chamado Vespasiano. Ele é o general máximo das legiões romanas que dominam aquela região. Ele desce para lá, ele sitia tudo e ele dá um tempo para que ele se entregue. Quem não se entrega vai morrer todo mundo. Aí perturbou todo mundo. Ih, rapaz, os exércitos romanos cercaram Jerusalém, invadiram a Judéia, subjugaram os líderes do nosso tempo. Presta atenção aqui. Aí, olha o que acontece. A região não está cercada? Não tem um tempo para se entregarem? Uma guerra não está instaurada para acontecer? Quem está dentro da cidade? Os discípulos. Eles se esqueceram de que Jesus falou: quando vocês viram os exércitos cercando essa região, fujam, porque o mal vai cair sobre aquela região. Eles lembraram? Passou o tempo, eles estavam acomodados com as coisas da vida, vivendo a vida. Agora está tudo cercado. Tem um tempo sendo contado para as tropas romanas entrar e destruir tudo. Aí eles lembraram: rapaz, Jesus falou para a gente. Jesus falou para a gente que quando esses exércitos chegassem, e quando a abominação desoladora se instaurasse nessa região, era para a gente fugir. A gente não ficou atento. O que era a abominação desoladora? Eram os estandartes que Roma tinha, as insígnias, que eram as letras que representam o governo de Roma no mundo, era representado por uma águia. A águia era o símbolo de poder e governo de Roma. Aonde a águia chegava, era instaurado um governo em que Roma é que manda, o imperador é Deus, e quem não se submeter às normas, às regras, os ensinos, às doutrinas deles, serão presos e mortos. Não entra nisso, não estou me atrapalhar aqui. Não entra nisso, não me atrapalha. Não perco o raciocínio. Aí o que acontece? Eles viram tudo isso e só foram lembrar depois que eles estavam cercados. Já era. Só que tem uma chave bíblica no texto que Jesus falou assim: por causa de vocês, aquele tempo de mortandade vai ser abreviado. Olha só, o próprio Jesus já sabia que eles tudo iam morrer. Eles iam se esquecer, eles iam levar a vida como essa geração está fazendo, na zoeira, na brincadeira. A liderança aí falando o que não deve, as lideranças ensinando o que não deve, a nossa geração mergulhada na mão do Satanás em tudo que não presta, porque se esqueceram das chaves bíblicas. O que faz agora? Espera o tempo da matança. Só que tem uma chave no texto: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma, entendeu? Nenhuma alma se salvaria. Mas por causa de vocês, minha igreja, serão abreviados. Presta atenção aqui. O imperador da época, ele adoece e morre. Quem é o líder máximo? Vespasiano, pai de Tito. O líder de todo aquele povo que estava ali, de Roma ali. As legiões romanas daquela região estão na mão dele. Ele sobe. Olha só, presta atenção nisso. Sobe. Tito, meu filho, dá continuidade aí ao cerco e bota esse povo aí para entender que Roma é que manda. Só que quando o Vespasiano sobe, ele vira imperador, porque o imperador morreu, entregam a ele a cadeira imperial. Então tem as festividades, 3 meses a 6 meses de festividade. Chega uma carta para Tito: ó, teu pai é imperador, e ele mandou você subir com as principais legiões romanas para poder comemorar a festividade em que ele agora é o imperador. Presta atenção nisso aqui. Isso é história. O que Tito faz? Pega as principais legiões romanas e sobe. E deixa algumas tomando conta. Então, ele tira o cerco da cidade.
Aí se cumpre o que Jesus disse: por causa de vocês vai ter uma abreviação na mortandade. Na hora que você mete o pé. Aí eles pegaram, subiram com Tito. Quando subiram, os discípulos falaram assim: aqui ó, É agora. Bora, mano. quem está no campo, Voa. quem está no telhado, Mete. quem está dentro da cidade. Asa. Por quê? Porque até nisso aqui Deus foi bom. O cerco se deu no dia da fuga, nem era inverno, nem era sábado. Lembra da chave bíblica? Orem para que isso, quando acontecer, não seja no inverno. Quem é que foge no inverno? E como é que eles fugiriam no sábado, se sábado é o dia de todos que amam a Deus estar na cidade? Eles fugiram. Presta atenção nisso. Os que deram crédito foram por eles, os que não deram crédito ficaram. O que vai acontecer? No meio do caminho vai acontecer algo que ninguém de Jerusalém esperava. Por quê? Porque Roma, ela está no ocidente. Você tem mapa geográfico na tua mente, tu vai lembrar. Roma está no ocidente. A capital romana está no ocidente, Itália. Jerusalém está no oriente, que a gente chama de Oriente Médio. Olha aqui, ó, Ocidente e Oriente. Naquela época, as viagens que eles faziam eram a pé, alguns a cavalo e uma e outra carruagem. Eram os veículos da época. Então, como é que tu atravessa do Oriente para o Ocidente em dias? Eram meses. Tito está subindo. 3 meses depois, chega a carta: Tito, teu pai falou que não precisa mais você subir. Por quê? Já acabou o período das festas. Mas ele está dando a você o comando das tropas daquela região. Ele está dando o comando das tropas daquela região nas suas mãos. Volta e bota aquilo ali tudo debaixo do governo de Roma. Como é que Tito volta?